Bueno, nos encontramos en Asuntos Cristianos TV y hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos al pastor Ivo Rodríguez desde Brasil y al pastor, ¿verdad?, el copastor de la iglesia Juan 3:16, Fernando. Dios te bendiga, Dios les bendiga mucho, bienvenidos. Dios le bendiga, gracias. Deus está saludando o Senhor. Graças a Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Dios lo bendiga, paz de Jesús a todos. Amén. Vamos a estar, ¿verdad?, interpretando el mensaje, ya que la entrevista, ya que él no habla español, se le entienden dos o tres cosas porque el portugués pues tiene varias palabras así similares al español. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Para empezar, ¿quién es Ivo? Un pequeño resumen. Quem é o pastor Ivo? Um resumo pequeno. Eu sou de Goiânia, Brasil. Sou de Goiânia, Brasil. Casado com a cantora Francesca, tenho 2 filhos e pastoreamos uma igreja em Goiás. Casado com a pastora Francesca, que é uma adoradora, e tenho 2 hijos e pastoreamos em Goiás. Muy bien. ¿Y desde cuándo estás viajando? ¿Cuál fue tu primer viaje y a qué se debió, ¿verdad?, ese primer viaje? Quando foi a primeira viagem do senhor e por que foi essa viagem? É uma pergunta muito interessante e importante, porque a gente começou a viajar ainda bem criança, então para lembrar assim da primeira viagem é bem difícil, mas a gente lembra de um acontecimento que aconteceu em uma dessas viagens. É uma pergunta muito interessante, muito importante. É difícil falar, mas há um acontecimento muito importante nessa viagem. Porque devido a gente nascer num lar evangélico e pregar desde os 6 anos de idade, então são muitas viagens. Porque nasci em um lar evangélico e são muitas viagens que tivemos. Mas podemos colocar essa viagem como uma das primeiras viagens. Podemos pôr essa viagem como a primeira viagem. Eu e minha mãe viajava para uma cidade. Eu e minha mamãe viajávamos para uma cidade. Nós viajávamos de ônibus e nós paramos numa rodoviária. Viajamos de autobus e paramos em uma estação de autobus. Nessa viagem que nós estávamos fazendo, nós íamos para apresentar o evangelho em um lugar bem difícil. Essa viagem que estávamos fazendo, íamos apresentar o evangelho a um lugar muito difícil. Eu tinha 8 anos de idade. Tinha 8 anos de idade. E quando nós descemos do ônibus na rodoviária, quando bajamos do autobus em la parada, desceu uma família. Bajou uma família. E aquela família tinha uma jovem. E esta família tinha uma jovem. E quando eu criança, olhei para aquela jovem. E eu, ninho, mirei esta jovem. Ouvi o sangue dela no corpo dela. E eu vi a sangue no corpo dela. Todo preto. Todo negro. Cheio de manchas. Lleno de manchas. E eu disse para minha mãe: mãe, essa moça está com... Eu vi o sangue dela e viu a palavra AIDS. E eu vi esta mulher e disse a minha mamãe: mami, esta mulher eu la vi e vi a palavra SIDA. E esta mulher, ela tem poucos dias de vida, ela vai morrer. Esta mulher tem poucos dias de vida, vai morrer. Mas Jesus disse, mãe, que é para nós orar por ela e Jesus vai curar ela. E Jesus me disse que é para orar por ela e Jesus vai curá-la. Eu estou lembrando dessa viagem como uma das primeiras, porque aconteceu esse fato muito forte. Eu me acordo dessa viagem como a primeira, porque passou isto e é algo muito forte que passou. E a minha mãe falou para os pais da jovem que eu tinha uma visão com ela, uma revelação. E minha mamãe falou aos papás da jovem que eu tive esta revelação com ela. E nós oramos na frente da rodoviária, na frente da rua, cheio de gente. E oramos em frente da parada de autobus e a calle estava cheia de pessoas. E as pessoas ficou tudo olhando para nós, assustados. E as pessoas estavam mirando nós e muito assustados, muito apavorados. E os pais da jovem começaram a chorar porque eles vinham do médico com ela e ela realmente estava com AIDS. E os papás da jovem vinham do doutor com ela e realmente tinha SIDA. E os médicos falaram que ela só tinha 15 dias de vida. Os doutores disseram que ela tinha 15 dias para viver. E nós oramos por ela. Nós oramos por ela. E ela ela foi curada naquele mesma hora.
ela foi curada no mesmo instante. E 1 hora depois ela estava no outro médico, E 1 hora depois estava em outro doutor, fazendo os testes de novo, fazendo exames para outra ver vez, se estava curada. se realmente E foi não curada. tinha mais nada no sangue dela. E ela já não tinha mais nada na sangue. Então essa viagem para mim é uma viagem missionária como uma das primeiras. Esse viagem para mim é viagem missioneiro como el primeiro. Amém. Amém. Entonces, ¿te consideras dentro de tu título, pues es pastor, pero te consideras como de trabajo como misionero? O sea, O senhor é um pastor, mas o senhor considera como um missionário, o trabalho do senhor é um missionário? Sim, sim, considero como um trabalho missionário. Eu amo o trabalho missionário, eu amo o trabalho de missões. É um trabalho que me toca muito. Eu amo o trabalho missioneiro, é um trabalho que me toca muito. ¿en qué consiste el trabajo misionero que ustedes hacen allá? ¿Es el mismo en Brasil como acá o simplemente te dedicas a predicar la palabra fuera del país de Brasil? Como é o trabalho missioneiro lá, o missionário? O senhor só vai para pregar a palavra ou o que mais que o senhor faz no trabalho missionário? Não. O trabalho missionário no Brasil, ele exige muito. O trabalho missioneiro em Brasil exige muito. Às vezes você vá para um lugar Às vezes vai a um lugar, que necessita muito de você. necessita muito de ti. Tem lugar que você vai que você tem que trabalhar braçal, Há muitos lugares que você vai que tem que trabalhar com os braços, ajudando as pessoas daquele lugar, ajudando as pessoas desse lugar. levando cestas, Bíblia. Levando comidas, bíblias. No ano passado a gente doou 1000 cestas básicas e 1000 Bíblias. O ano passado donamos 1000 mandados e 1000 bíblias Wow. Para o povo muito carente, muito para carente. pessoas muito pobres. E tem uma experiência que nós fomos para um trabalho missionário no meio dos índios. Há uma experiência que fomos a um trabalho missioneiro com os índios. Só que os índios não é civilizado. Pero os índios não são civilizados. São os não têm índios, civilização. índios do mato mesmo. Índios que estão na mera adentro E nós fomos para pregar para eles lá e fomos a predicar a eles e ensinar para eles. e ensiná-los. E nós ficamos lá 24 dias, Estuvimos aí 24 dias no meio da aldeia dos índios. na aldeia de los índios. Por pouco nós virava índio. Por poquito nós hacíamos índios. E tudo lá é diferente. Todo aí é diferente. Eles pegam um frango para comer, Eles agarram um pollo para comer, eles só tiram a pena do só frango sacam as plumas e assa ele sem abrir, sem tirar as tripas. e lo põe a assar sem limpar adentro. E vai comendo E vai comendo de afuera. e dentro tá tudo sujo. Adentro sucio. E os índios lá no Brasil, Os índios aí em Brasil eles são bem diferentes. são muito diferentes. E a gente vai para esse trabalho missionário Nós outros vamos a esses e trabalhos a missionários gente fica com eles lá e tem que fazer o que eles e fazem. quedamos com eles, temos que fazer o que fazem eles. Porque senão eles falam que a gente tá orgulhosos. Porque não diz que tem muito orgulho e altivez. E às vezes nem aceita a gente. Às vezes pode ser que não aceitem as pessoas. Então a gente tem que ser do jeito deles. Temos que ser como eles. Eu fui preparado para o trabalho missionário ainda muito jovem. Eu me prepararam muito jovem para o trabalho missioneiro. Lá no Brasil Em Brasil, existe um preparo, há um preparo, é um local um local, onde os jovens vão onde os jovens vão para se preparar para o trabalho missionário. para se preparar para o trabalho Isso missionário. chama de Jocum. O nome é Jocum. Lá os jovens ficam lá. Os jovens quedam allá, Lá eles aprendem muitas culturas diferentes. aí aprendem de muitas E culturas diferentes. aprende resistência. Aprende a resistir. Aprende a ficar tantas horas sem comer, comer às vezes folhas, comer comida que eles não têm costume. Aprende a quedar muito tempo sem comer hojas, comer comida que não têm a costumbre de Mas comer. é muito bom. Pero é muito bueno. Impresionante. ¿Y cómo comparas acá Estados Unidos con Brasil cuando sale? ¿Cómo él compara el evangelio, el trabajo con Estados Unidos? ¿Habrá alguna diferencia? Qual é a comparação que o senhor tem entre o evangelho dos Estados Unidos e do Brasil? Tem uma diferença? Sim, há uma diferença muito grande, muito grande. Há uma diferença muito grande. Os Estados Unidos, em tempos antigos, Os Estados Unidos,
antiguamente. Ele foi um país que levou muito movimento pentecostal de avivamento. Estados Unidos levou muito avivamento pentecostal. Mas hoje, por incrível que pareça, a gente está falando numa rádio. Hoje, estamos falando em uma rádio, por incrível que pareça. O Brasil não vê assim mais hoje aquele avivamento dentro dos Estados Unidos como era Em antes. Brasil já não se vê esse avivamento que havia aqui antes, já não se vê. O Brasil hoje é muito avivado. O Brasil tem um avivamento muito grande. Sim, tem muitas dificuldades, muitas coisas difíceis no Brasil. Há muita dificuldade, muitas coisas difíceis. Mas o evangelho lá é bem livre. Pero o evangelho allá é muito aberto. Você pode pregar em qualquer rua. Pode predicar qualquer calle. As crianças são ensinadas nas escolas ainda o ensino da Bíblia. Em las escolas todavía enseñan a Bíblia. Nos hotéis Em los hoteles ainda tem a Bíblia. todavía está a Bíblia. Nas escolas. Nas escolas. Então é muito forte o povo vão por monte orar. É muito forte. Ele todavía sube na montanha a orar. Às vezes o senhor está andando na rua, Às vezes está caminhando por la calle. numa rua normal. Uma calle normal. Ninguém nunca viu o senhor. Nadie nunca te viu. É normal a pessoa parar o senhor É normal uma pessoa te parar e começar a profetizar para o senhor. e começar a profetizar a ti. Nunca te viu, Nunca te viu, mas a pessoa fala tudo da sua vida. mas pero a pessoa habla toda de tu vida. E lá no Brasil hoje, Allá em Brasil hoje, o avivamento é muito forte. o avivamento é Tem, muito forte. tem muitas igrejas Há muitas igrejas. e o povo estão buscando muito. O povo está buscando muito E estão enviando muito do Brasil para outros países. e enviando muitas a outros países. Diz o relato missionário no Brasil O relato missioneiro em Brasil diz que é a secretaria onde dá conta de todos os missionários que saem do Brasil para outros países. a oficina que tem todo o que sale de missioneiro para outros países. Diz que todos os dias sai de dentro do Brasil cerca de mais de 300 missionários para outros países, todos os dias. Dizem que sale 300 missioneiros todos os dias de Brasil a outros países. Eles vão para países bem difíceis. É um país muito difícil. Tem os países janela, lá no Brasil eles falam janela 4x40, Eu disse uma ventana 4x40. que são aqueles países que é proibido o evangelho chegar. Os países que é proibido levar o evangelho. E eles é enviado para esses países. Eles são enviados a esses países. Esses dias agora morreu 42 missionários brasileiros. Esses dias morreu 42 missioneiros brasileiros. Eles foram mortos na Arábia Saudita, Em Arábia Saudita, porque eles estavam pregando em caverna. eu estava predicando em cuevas. E eles fizeram igreja debaixo da terra. Fizeram igrejas abaixo E o governo daquele país descobriu. O governo descobriu a eles E matou todos eles. e matou a todos. E arrancou a cabeça. Quitaram a cabeça. Missionário que eu conheci. Missioneiros que eu Missionário que conheci. fez parte da minha vida quando era jovem. Missioneiros que hizo parte de minha vida quando era jovem. Mas ele largou o emprego Eles deixaram o trabalho e foram para lá. e foram para allá. Esse que eu tô falando, Esse que estou falando, o nome dele é Charles. o nome dele é Charles. Ele foi para a Arábia Saudita E foi para a Arábia Saudita e arrancaram a cabeça e dele. quitaram a cabeça. E antes dele ir, Antes de ir, eu falei para ele, Charles, eu falei, Charles, por que você quer ir para esse país? por que quer ir para este país? Ele disse, porque a missão está no meu sangue. Porque a missão está em minha sangue. Eu disse, mas lá eles estão matando pessoas. Pero allá estão matando pessoas, E principalmente evangélico. principalmente evangélicos. Ele disse, se eu morrer pelo sangue de Cristo, Se eu morir por el sangue de Cristo, é a melhor coisa que eu faço. é o melhor que pode fazer. Eu disse para ele, mas você trabalha num banco, Pero você trabalha em banco, você ganha bem. você ganha muito bem. Ele disse, Pastor Ivo, Ele disse, você "Pastor é Ivo, meu amigo, Tu eres meu amigo, por favor, por favor, não coloque a palavra não ponga palavras para que eu possa desistir. para que eu pueda desistir. Porque você é meu amigo. Tu eres meu amigo. Se tu falar palavras profundas para mim, Se me hablar palavras muito profundas, eu vou desistir de eu vou ir. desistir de ir. E eu não quero desistir. E eu não quero desistir. Eu abracei com ele Eu lhe dei um abraço. e ele disse para mim, Pastor Ivo, Ele disse, Pastor Ivo, o senhor casou, você casou, tem família? tem família. Deus não permitiu que eu casasse. Deus não permitiu que casasse. Então é para esta obra. Então é para Eu esta estou obra. preparado. Eu estou preparado. Charles da Silva foi Charles da Silva foi e não voltou e mais. não regressou mais. Nós ficou só sabendo que foi decepada a cabeça dele, Só escutamos que a cabeça foi quitada. esmagado. Explotaram a cabeça.
Ele morreu na Arábia Saudita. murió en Arabia Saudita. Não tem muito tempo, foi pouco tempo agora. Hace poquito tiempo que pasó. Eu não gosto de falar sobre isso, porque a gente começa a lembrar, é como nós estamos aqui, nós somos pessoas que conhecemos. No me gusta hablar de eso porque como estamos aquí son personas que conocemos. E a gente falar disso eu fico lembrando, Y hablar de eso me recuerdo. porque ele foi jovem junto comigo. Él fue joven. Ele participou do seminário comigo, Él participó del seminario junto no mesmo conmigo, local que nós estávamos. en el mismo lugar que estábamos. E a família dele fez uma nota Y la familia hizo una carta que ele cumpriu a missão, que él cumplió la misión. que era o sonho dele. Era su sueño Ir em qualquer lugar, en cualquier falar parte, de Jesus. hablar de Jesús. Não tinha medo de nada. No tenía miedo de nada E partiu para a glória. y partió para la gloria. Mas falando do amor de Jesus. Pero hablando del amor de Cristo. E respondendo a pergunta de novo. Respondiendo la Acho que eu pregunta falei otra vez. até demais. Creo que hablé mucho. O Brasil El Brasil é um país que os evangélicos são os evangélicos de verdade são evangélicos. es un país que los cristianos son cristianos. Em todos os países nós sabemos que tem aqueles que são mercenários, Sabemos que hay mucha gente mal disfarçado de trás da Bíblia. que están atrás de la Biblia como un disfraz atrás de la Biblia. Mas tem muitos homens de Deus Pero hay muchos que é hombres muito de Dios, usado, muito muy usado. usado por Dios. O senhor vai no Brasil. Usted va al Brasil, Eu já estou profetizando. yo estoy profetizando E o senhor vai andar comigo lá. y usted va a caminar conmigo allá. E o senhor vai ver coisas interessantes lá que vai ser uma experiência que nunca mais vai sair do seu coração. Usted va a ver experiencia allá que nunca te va a salir de tu corazón. O Brasil muitas vezes é mal visto em muitos lugares, Brasil es muy mal visto en algunos lugares, mas a pessoa tem que ir pero la persona tiene que ir para conhecer de perto para conocerse e tirar suas próprias conclusões. y sacar sus conclusiones. É isso. Es esto. Entonces, ¿usted cree que Estados Unidos perdió, por lo menos la iglesia perdió el principio bastante? Que es que se apartaron de un principio. O senhor acha que os Estados Unidos perdeu o princípio da igreja, se afastaram É, do princípio da... essas perguntas é muito interessante porque a gente está aqui no país. Essas perguntas são muito interessantes porque estamos aqui no país. E quando a gente está num país é muito difícil estar respondendo perguntas do país. Quando estamos em um país é muito difícil responder uma pergunta Mas do a gente país. mas vamos responder Pero vamos responder. pela visão Pela visão, que a gente não viaja só no Brasil. pela visão que não viajamos só A gente em viaja Brasil. muito para fora, para a Europa. A gente já esteve na Colômbia para pregar. Vamos à Europa, já estivemos em Colômbia para E predicar. a terceira vez que a gente vem aos Estados Unidos. E a terceira vez que estamos aqui nos Estados E Unidos. infelizmente o coração da gente dói a dizer isso. Infelizmente, o coração me duele falar isto. Mas o evangelho nos Estados Unidos, O evangelho nos Estados Unidos ele é muito forte dentro das igrejas, é muito forte dentro da igreja, no local da igreja. adentro do building da igreja. Mas fora da igreja, Pero fuera da igreja, o evangelho nos Estados Unidos está bem desfasado. afuera, el evangelho Eu- está muito pobre. Eu vim essas 3 vezes aqui. As 3 vezes que vim aqui, Eu não encontrei nenhuma pessoa profetizando na rua aqui nos não Estados encontrei Unidos. nenhuma pessoa profetizando Eu não na encontrei calle. ninguém orando em grupo aqui dentro, Não encontrei- fora da igreja. Não encontrei nenhum grupo orando afuera da igreja. Então, para mim, é bem estranho. Para mim é como um pouco Porque raro. se o senhor chegar no Brasil e andar comigo nos lugares, Se você caminhar comigo em Brasil em alguns lugares, lugar normal, lugar normal, o senhor vai encontrar crente orando. você vai ver cristiano orando, Vai ver pessoa entregando panfleto na rua. vai ver pessoas entregando tratado na calle. Inclusive agora, quando eu vim para cá, A hora que vim para cá, pro país, para os Estados Unidos, tinha uma mulher tinha que ela uma estava mulher dentro do aeroporto, que estava dentro do aeroporto, entrou dentro do avião entrou dentro do avião com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, entregando folheto para todo mundo. entregando tratado para todos. Ela entregou o folheto pro piloto do avião do Brasil para cá. Entregou tratado ao piloto do avião Eu para cá. não vejo isso aqui nos Estados Unidos. Eu não vejo isso acá. Infelizmente, eu estou falando que eu não vi. Infelizmente, estou falando que eu não vi. Eu estou falando de mim. Estou falando Estou de tirando a mim. minha Estou experiência. falando minha experiência. Agora, dentro das igrejas Dentro das igrejas que eu já fui, que ido eu, há um avivamento. Há um Há uma alegria. estão contentos. Estão numa busca
estão buscando. Só que o evangelho tem que sair de dentro das igrejas, El evangelio tiene que salir de dentro de la de iglesia, trás das quatro paredes. atrás de las paredes. Há almas precisando, Hay almas necesitadas, necessitando de ouvir a palavra. necesitando escuchar la Tem muitas palabra. pessoas que não vêm da igreja Mucha gente no viene a la com iglesia vergonha, con vergüenza, mas o evangelho precisa ir até eles. pero el evangelio necesita ir a ellos. Nessa questão, o Brasil está na frente, En esto, Brasil está adelante. porque você vê muito isso nas ruas, Usted ve mucho esto en las calles, em aeroporto, em shopping, em qualquer lugar. en aeropuerto, en mall, Eles estão evangelizando. están evangelizando. Lá tem uma equipe de mulheres Hay un equipo de mujeres que elas pagam que pagan para ir fazer uma consulta médica. para ir al doctor. E quando chega lá é só para falar do evangelho. Cuando llega al doctor es para hablar de Cristo. Não tem a él. nada de consulta No do hay corpo. nada para ir. É para só hacer para con el doctor, pregar. Solo para predicar. Tem pessoas lá Hay personas allá, que finge que tá doido. ellos dicen que están locos. Manda eles pro hospício. Manda ellos para el lugar para Chega lá, eles recuperarse, pregam pros doidos todos. y van para allá para predicar a los Aí solta os los locos. doidos que tá louco. Ahí suelta a los locos que están locos. Então eu acho isso muito forte. Entonces yo creo que eso es muy fuerte. Talvez eu tô falando de coisa que eu não sei. Talvez aqui eles fazem isso também. Tal vez estoy hablando de algo que no sé, o tal vez hacen aquí, pero no, Mas eu tô falando de lá. yo estoy Do hablando de allá, que da forma lá. como es allá. E eu acho que os Estados Unidos tá perdendo muito Yo creo que Estados Unidos está perdiendo mucho quando tá tirando a Bíblia das escolas. cuando está sacando la Biblia de las E escuelas tá ensinando outros ensinamentos. y están enseñando otras cosas. Ensinamento que não tem nada a ver com a palavra. Cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Ensinar, às vezes, bruxaria. Ensinar, às vezes, a criança definir o seu sexo ainda pequenininho, que escolher. Isso não é agradável aos olhos de Enseñar Deus. brujería o enseñar que los niños pueden escoger los sexos que quieren tener, eso no es agradable a los ojos de Dios. Usted viendo imagino que ha ido a varias iglesias ya aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eu imagino que o senhor foi a várias igrejas aqui nos Estados Unidos. Sim. Várias. ¿Usted cree que es la gente o es el sistema de la iglesia como pastor? ¿Usted cree que el pastor tiene que ver mucho con que la gente no haga nada fuera de la iglesia? O senhor acha que é as pessoas ou o senhor acha que é o pastor que não tem nada a ver com isso, que não leva as pessoas a fazer isso fora da igreja? Eu acho que lá no Brasil tem um ditado que a igreja é a cara do pastor. Há dicho que diz em Brasil que a igreja é a cara do pastor. Se o pastor é avivado, o pastor gosta de missão, a igreja vai se tornar uma igreja missionária. Se o pastor é pastor com avivamento, le gusta a missão, a igreja vai ser igual que pastor. Exemplo. Aqui está o pastor. Aqui está você, pastor. Nós estamos numa igreja. Estamos em uma igreja. Você olha ali, você vê várias bandeiras. Você vê aí várias bandeiras. E quando você vê várias bandeiras, você imagina. Você quando vê várias bandeiras, você imagina. Esse pastor gosta de missões. Esse pastor le gusta as missões. Porque senão ele estaria só com uma bandeira aqui. Senão ele estaria só com uma bandeira. Ou talvez só com a bandeira da igreja. Talvez só com a bandeira da igreja. A bandeira do país. A bandeira do país. E a bandeira de Israel. E a bandeira de Israel. A maioria das igrejas tem a bandeira de Israel. A maioria das igrejas tem a bandeira de Israel. Porque foi lá que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Mas a gente vê ali mais de 8, 10 bandeiras. Ali vemos mais de 8 ou 10 bandeiras. E a gente percebe que esse pastor tem um coração missionário. Percebemos que este pastor tem um coração missioneiro. Porque a maioria dos pastores hoje, a maioria dos pastores não só aqui, mas no Brasil e em qualquer outro lugar. Não só aqui, ou em Brasil ou em qualquer outro lugar. Tem muitos pastores que estão fazendo do evangelho a sua profissão. Estão fazendo do evangelho como seu trabalho. Existem igrejas que eles nem aceitam mais o poder do Espírito Santo. A igreja que não aceita o poder do Espírito Santo. Que é aquelas coisas bem calma para não perder os membros. Quer todo muito tranquilo para não perder os membros da igreja. Eu tenho igreja que amigos meus e a gente mesmo, às vezes eles convidam, a gente nem vamos para pregar. Há igrejas mesmo que muitas vezes amigos de nós que nos invitam e não vamos a predicar. Para não causar problema, porque a gente sabe o poder de Deus que há na gente. Para não causar problema, porque sabemos do poder de Deus que há em nós. E infelizmente, tem muitos pastores que só querem dinheiro. Infelizmente, muitos pastores querem dinheiro. Quer que só os membros tem muitos pastores que querem saber só daqueles membros que têm mais condições. Tem muitos pastores que querem saber só dos membros que têm condição, dinheiro. E isso é prejudicial ao evangelho. Isso prejudicia muito o porque evangelho. Tudo aqui vai passar.
Todo vai passar. Tudo vai passar. Todo vai passar. E a gente tem que fazer algo que o inferno conheça a gente. Nós outros temos que fazer algo que o inferno A gente nos tem que ser conozca. conhecido no inferno. Temos que ser conhecidos Ah, no pastor inferno. Ivo, o senhor tá louco? Pastor Ivo, tu está louco? Dizer que temos que ser conhecido no inferno? Para dizer que Sim. temos que ser conhecidos no inferno? Os demônios Sim. têm que saber o poder de Deus que a gente carrega. Os demônios têm que saber do poder de Deus que Eles carregamos. têm que respeitar a autoridade que o pastor Fernando carrega, Tem que o que senhor respeitar a carrega. autoridade que o pastor Fernando carga e o Tem, senhor carga. tem pessoas que falam, não, o inferno não me conhece, é coisa boa, graças a Deus. Ele tem que te conhecer Há o pessoas que poder. dizem que o inferno não te conhece, graças a Deus. O Mas inferno tem que conhecer. tem que saber a autoridade de Deus que há em O você. inferno tem que saber a autoridade de Deus que tem em ti. Porque quando ele sabe a autoridade que há em você, Quando ele sabe a autoridade que há em ti, ele vai pensar milhares de vezes para te atacar. vai pensar milhares de vezes para atacar. Porque ele sabe que cada vez que ele te atacar, Porque sabe que cada vez que te ataca, vai ser muitos demônios que vai ser queimado. vai ser muitos demônios que vai ser queimado. Ele vai perder. Vai perder. Porque ele sabe que tem uma unção de Deus poderosa sobre a sua vida. Porque sabe que há uma unção de Deus poderosa sobre sua vida. Então nós temos que ser conhecidos no inferno. Temos que ser conhecidos no inferno. Conhecido no inferno, na terra e no céu. Conhecidos no inferno, na terra e no cielo. Não adianta nós ser conhecidos só aqui na terra. Não necessita ser conhecido solo na terra. Mas no céu nós não somos conhecidos. Em el cielo não somos No conhecidos. inferno também não. No inferno tampouco. Porque o diabo não está nem aí com nós. Porque o diabo não importa. Não, com isso aí nós já é outros. meu. Esse Pô. já é meu. É só a terra que nos conhece. Só a terra nos conhece. Só as pessoas que dão tapinha. Só as pessoas que te tocam Conhece só pelo que nós temos. conhecem só porque temos. Mas cadê o nosso poder com Deus? Onde está o poder de nós outros com Deus? Uau. Wow. Qué poderoso. Cuéntanos sobre, en relación, acá en Estados Unidos y en nuestras áreas latinas, habla mucho sobre el espíritu religioso. Allá en Brasil, ¿a qué se refieren cuando se habla así de espíritu religioso? Por ejemplo, acá se dice, no sea religioso. ¿Qué sería allá en Brasil eso? Lá no Brasil, o que eles falam de... As pessoas falam assim, você é muito religioso. O que o senhor acha disso? Espírito religioso. Às vezes a forma de lá, do religioso, é diferente do pensamento daqui, mas Às eu vou vezes a falar. forma de religioso allá é diferente do pensamento da forma de acá. Lá tem pessoas que são muito religiosos, são comparados aos fariseus do tempos antigos. Muita gente religiosa allá são comparadas com os fariseus do tempo antigo. Eles querem mostrar uma santidade que eles não têm. Eles querem ensinar uma santidade que não têm. Fazem muitas coisas erradas, mas quer mostrar que são santos. Fazem muita coisa equivocada, mala, pero querem ensinar que são santos. São pessoas religiosas. São pessoas religiosas. Eles se apegam a muitas coisas, Se agarra a muitas coisas, mas o principal, pero o principal que é amar, que é amar, que é buscar as almas, que é buscar as almas, que é viver a que palavra, é viver a palavra, eles não fazem. eles não lo fazem. Lá existem pessoas Aí existem pessoas muito religiosas, muito religiosas. mas não é religiosa no termo bom, Não é religioso em um termo bueno, é no termo é só para eles. é só para eles. Só eles acham melhor Eles se creem os melhores, melhor do que as outras melhor pessoas. que as outras pessoas. Eles acham diferente, Eles se creem diferentes. mas eles não fazem nada para o reino de Deus. Eles não fazem nada para o reino de Deus. Eles só querem arrotar a santidade. Eles só querem repetir a santidade. Lá tem pessoas Há Que- pessoas, que eles acham tão religiosas, tão santos, há pessoas que se creem tão religiosos, tão santos, que eles nem cumprimentam outras pessoas. Por exemplo, eles nem saludam outras pessoas. Exemplo, eu sou da igreja A, eu sou da igreja A, o senhor é da igreja B, você é da igreja B. só que o senhor acredita no mesmo Jesus que eu acredito, Você crê no mesmo Jesus que eu é creio, os mesmos princípios. nos mesmos princípios. Mas como o senhor não é da minha igreja, Pero como não eres de minha igreja, eu nem te cumprimento. eu não te saludo. É como se É você fosse excluído, como se foi excluído. porque considera que só a igreja dele que vai ser salva. Cree que só a igreja de Deus vão ser salvos. E os outros Os outros não serão salvos. se vão a perder. Infelizmente tem esses tipos de religiosos lá. Infelizmente, há esses religiosos allá. Amém. Amém. ¿Y qué término
¿En qué término usted está o cómo usted se considera a su iglesia en ese término? Fuera de esa religiosidad. Como é a igreja do Senhor? Como o senhor considera a igreja do Senhor? A igreja que a gente pastoreia, A igreja que pastoreio, a gente tem uns princípios de ensinamento bem diferente, temos princípios de enseñanza muito diferentes. que a gente espelhou muito nos princípios da minha mãe. É espejo do que hizo minha mamá. E a minha mãe, ela foi sempre da Assembleia de Deus Missão. Minha mamá sempre foi das Assembleias de Deus Missões. E essa igreja que a minha mãe foi, Missão, Essa igreja que minha mamá ha ido, Missões, eles ensinavam muito sobre trabalhos missionários. ensinava muito do trabalho missioneiro. Então a igreja que eu pastoreio hoje, A igreja que pastoreio hoje, que está nas minhas está responsabilidades, em minha responsabilidade, é uma igreja que visa muito o evangelismo, que nós vemos muito o evangelismo, evangelizar as pessoas, evangelizar pessoas, levar a Bíblia, não só a palavra com a língua, levar a Bíblia, não só a palavra com a língua, mas levar a Bíblia, levar alimento. O livro, a Bíblia, o alimento. E nós saímos, inclusive o pastor Fernando vai estar lá agora. Inclusive agora o pastor Fernando vai estar allá. No dia que ele vai estar lá, E o dia que ele vai estar allá, nós vamos sair com muitos carros, vamos sair com muitos carros, carro aberto em cima, truck aberto arriba, cheio de gente pregando, lleno de gente predicando no meio da rua, en las calles, na rua ao vivo, en vivo. porque nós amamos muito esse trabalho. Amamos muito esse trabalho. E a nossa igreja ela é vista Nossa igreja é vista como a igreja pentecostal. como uma igreja pentecostal. Lá tem crianças pequenas Há niños pequenos que profetizam, que profetizam, que falam em língua, cantam hablan e são línguas, muito usados. adoram, são muito usados. Mas a gente todos os dias coloca isso neles, Nós ponemos isto em eles que, todos os dias. que nós temos que cumprir a Bíblia, Temos que cumprir que com está na a palavra, palavra. que a vida nossa não tem sentido A vida de nós não tem sentido se nós somos servo de Deus se somos siervos de Deus e não fazer cumprir o que está na e Bíblia. não hacemos cumprir o que está na palavra. Isso é muito bom. Isso é muito bueno. Una pregunta muy importante. Todos conocemos que para que Dios use una persona y los dones tengan una manifestación, uno tiene que tener una vida muy secreta con el Señor. Las misiones no es una vida muy secreta, es una vida muy explícita. O sea, uno se deja ver mucho para trabajar. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo él pudo mezclar estos dos ámbitos de ser muy visto en las misiones, pero cómo él pudo hacer ese mix de tener una vida tan secreta, apartado de las misiones, para que Dios lo use a esa magnitud? Porque quisiéramos tocar el tema de las manifestaciones, cómo Dios lo usa en este momento. Para ser usado, para o senhor ser usado, o senhor tem que estar em secreto. Mas as missões não tem como o senhor estar no secreto. E como o senhor faz para juntar essas coisas? O senhor está no secreto e está nas missões. O poder de Deus se manifestar. Chega um momento na vida da pessoa Chega um momento na vida da pessoa que a pessoa fica graduado que a pessoa agarra um grado. e você tem um preparo. Você tem um preparo? Eu tive um preparo muito forte. Tive um preparo muito forte. Até hoje ainda tenho preparos. Todavia tenho preparos. Preparar-me. Quando mais jovem, a gente tinha muitos propósitos Quando fortes. eu estava mais jovem, eu fazia propósitos muito fortes. Todo mês nós separava e ficava 5 dias sem comer e sem beber. Todos os meses quedamos 5 dias sem comer e sem beber nada. Nós fizemos isso durante 26 anos. Hicimos isso durante 26 anos. Nós ficava todos os meses. Nós outros quedamos todos os meses. Tirava 5 dias. 5 dias. Nós falava que era os dedos da mão. Hablamos que eram os dedos da mão. E a gente ficava sem comer e sem beber nada. E sem tomar nada. Separado. Separados. E isso foi acumulando. Isso foi acumulando. É como se você vai juntando Como se juntar uma fortuna. dinheiro. Você vai acumulando. Vai juntando. E como naquele tempo eu não era casado, Como eu não era casado, você não tinha todavia, tantas preocupações não havia muitas preocupações. com filho, com esposa, hijos, com esposa, casa. casa. Então isso foi acumulando. Isso foi crescendo.
E depois que eu casei, Después que casei, já não eram mesmas coisas. no es lo mismo, Mas a gente já separava. pero todavía separábamos. Eu já fiquei várias vezes, Ya quedé varias veces, 7 dias sem comer e sem beber. 7 días sin comer y sin beber. Eu não lembro o total de vezes, mas No foram me acuerdo muitas. el total de veces, pero fue muchas. Eu já fiquei por 7 vezes, eu fiz um propósito de 40 dias, Por 7 veces en un propósito de 40 días. levantando 5 horas da manhã Levantando a las 5 de la mañana e só comia depois da meia-noite. y comía después de las 12 de la Comia noche. meia-noite Comía a las 2 de la noche e quando dava 1 hora, y cuando a la 1 não comia mais de nada. la mañana Eu no tinha podía 1 comer hora más só nada. para comer. Tenía 1 hora para Da comer. meia-noite a 1, De las 12 a 1 durante 40 dias. durante 40 E não días. podia comer comida pesada. No podía comer comida pesada. Era pão Era un pan e água. y agua. Não podia beber nenhum tipo de refrigerante. No podía tomar soda. E só meia-noite. Eso a las 12. E do mesmo jeito eu fiz também Y de la misma manera hice también por 7 vezes seguida. 40 dias terminou, aí recomeçava de novo. Hice 7 veces seguida, 40 días se terminó y empezaba otra vez. E isso vai acumulando. Esto va acumulando. Porque você tá acumulando. Hoje as pessoas Hoy las personas pensam que eu sou usado. piensan que soy usado. Mas na verdade eu não sou tão usado. La verdad no soy tan usado. Do que eu fui usado atrás. Que fui usada antes. Eu me sinto que eu não sou tão usado. Yo me siento que no soy tan usado. Porque atrás eu já fui muito mais usado. Antes fui mucho más usado. Mas existem coisas que até hoje, Hay cosas que hasta el día de hoy, todos os meses, todos los meses, eu separo yo separo 10 dias. 10 días. Esses 10 dias eu não como nenhum tipo de comida. Y de esos días no como ningún tipo de comida. 10 días. Durante esses 10 dias eu só como folha de alface. Durante los días, de esos 10 días solo como lechuga. Só. Solamente. Não é outra verdura, só No hay otra cosa. folha. Solo lechuga. Com água. Agua. E prego, normal. Y predico normal. E as pessoas oferecem muita comida. Y las personas ofrecen mucha comida. Agora respondendo a pergunta chave do pastor. Respondiendo la pregunta clave que usted hizo. O senhor recebe um nível Usted recibe un nivel na sua vida en su espiritual, vida espiritual, é um grau, un grado. que quando esse grau chega, Cuando ese grado llega, você tem que manter ele. usted tiene que mantenerlo. E para Deus te usar, Para Dios te usar, ele vai chegar um momento que ele vai te usar, va a llegar el momento que te va a usar porque você tem reserva. porque usted tiene una reserva. E aquelas reservas vai valer para o momento. Y eso que usted reservó ahí va a valer un momento. Muitas pessoas, pastor Fernando, confundem. Muchas personas, Pastor Fernando, confunden. Eles falam assim, esse homem é muito usado, Ellos dicen, ese hombre es muy usado. deve ter uma vida toda de separação. Debe de tener una vida toda de separación. Sí. Sí, Mas muitas vezes não. pero muchas veces no. Por quê? Porque muitas vezes Deus requer da gente muitas coisas assim que é diferente de uma separação. Muchas veces Dios requiere de nosotros mucho más que una separación. Às vezes Deus fala com a gente, A veces Dios habla con nosotros. fica 7 dias sem falar com ninguém, Queda 7 días sin hablar con nadie. sem abrir palavras. Sin abrir boca. E você fala comigo, eu tenho que responder como mudo. Usted habla conmigo, tengo que responder como una persona muda. É esse tipo de obediência Ese tipo de obediencia que leva a Deus a acrescentar o nível na que gente. lleva a Dios a acrescentar ese nivel en nosotros. Uma vez Una vez me colocaram uma das comidas que eu mais gosto de comer. me pusieron la comida que más me gusta comer. E Deus disse, não coma. Y Dios dijo, no A coma. pessoa fez com todo carinho. La persona hizo con todo cariño. E Deus disse, não coma. Y Dios dijo, no E coma. eu fiquei bravo dentro de mim. Yo Mas me eu, quedé enojada adentro. mas eu quero comer. Yo quiero comer. A pessoa fez para Y mim. la persona hizo E para Deus mí. disse, não coma. Y Dios dijo, no coma. E a gente tem que obedecer. Y nosotros tenemos que O obedecer. pessoal ficaram com raiva de mim. Las personas se molestaron conmigo. Disse que eu estava orgulhoso. La persona dijo que yo tenía, Mas estaba não, altivo. mas altivez. não entendeu que era Deus que estava dizendo. Ellos no entendían que era Dios que estaba hablando. Mas as pessoas entendiam que eu estava dizendo que Deus não gostava deles, porque eu não queria comer a comida deles. Ellos Não era. creían que Dios estaba diciendo que Dios no le gustaba a ellos, que no quería yo comer la comida de ellos. Era obediência. Es una obediencia.
Tá na minha frente, mas Deus disse, não coma. Está em minha frente, pero Deus dijo, não coma. Outra vez eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Outra vez quedei 3 dias sem comer e sem beber. E eu ia subir no altar da igreja, Iba a subir no altar da que igreja eu fui pregar. quando fui E predicar. Deus disse, não suba. E Deus dijo, não suba. E eu disse, mas tá me chamando, não Pero suba. me estão chamando, não suba. E depois as pessoas disseram, esse pastor é soberbo. E eu dije, esse pastor tem muita altivez. Nem no altar da igreja ele quer subir, ele acha que ele é santo. Em el altar da igreja não quer subir, ele se crê santo. Mas Deus que tinha dito, não suba. Deus dijo, não suba. É muito forte as coisas de Deus. É muito forte as coisas de Deus. Muito forte. Hablando de como papá, Fala. como amigo, Falando como pai, amigo. como una persona normal, fuera de las cosas de la iglesia, como ministerio, ¿cómo usted? Fora da igreja, fora do ministério. ¿Usted juega deporte? ¿Usted? O senhor faz algum esporte? Sim, sim, sim. Sim. Porque a gente, o evangelho hoje, o cristão, ele tem que aprender a separar as coisas. Os cristianos têm que aprender a separar as coisas. Tem muitos evangélicos hoje que ele é mal visto pelas pessoas porque ele não sabe separar as Há coisas. muitos cristianos que é mal visto por las pessoas porque não sabem separar as coisas. Ele tem que aprender a separar as coisas de uma coisa com outra. Tem que aprender a separar uma coisa da outra. Por exemplo, lá em nossa igreja, Por exemplo, em nossa igreja, nós temos um time de futebol. temos um equipo de soccer. E nós joga lá solteiro versus casados. Jogamos los solteros com os casados. E as mulheres jogam também. E as mulheres também jogam. Brincam contra as outras mulheres. Jogam contra as mulheres. E joga de verdade. E jogam de verdade. E ninguém quer perder. E nadie quer perder. Porque joga, parece Brasil e Argentina. Parece que está jogando Brasil e Argentina. Qual dois aqui nos Estados Unidos que é bem rival assim, de um time? Qualquer time, sem ser Red futebol. Sox e Yankees. Yankees sempre perde. Parece isso aí. Parece isso. É uma rivalidade, ninguém quer perder. Na igreja tá todo mundo santo. Há uma rivalidade. Na igreja tá Que nadie diferente. quer perder, pero na igreja Mas estão não, todos santos. não traz o que é lá fora para a igreja. É um esporte. Pero não traz lo de afuera para dentro da igreja. É um deporte nomás. E antes de começar o jogo, Antes de começar o é jogo, a mão aqui e ora. Tem que orar, citar o versículo bíblico e não pode ter nenhum palavrão. Se tiver palavrão, tá expulso. antes de começar a jogar, tem que orar, agarrar o versículo bíblico. E se falar malas palavras, está fora. Tem xingamento? Tem. Habla coisas fortes, sim. Sabe que os xingamentos são esses? Ô Golias, Ei, Goliat, essas são as palavras. Fariseu. Fariseu. não tá tocando a bola, seu fariseu. Não me passa a pelota, fariseu. Filho de Jezabel, vigia. Saber. Vigila. São esses, mas é muito bom. Pero é muito bueno. A gente brinca, a gente anda. Jugamos, caminhamos. Eu vou no shopping com os meus filhos Vou ao mall com meus filhos. e com outras pessoas que não é evangelho. que não são cristianos. Eles têm que ver meu exemplo fora da Eles igreja. têm que ver meu exemplo E nós fora vamos, da igreja. nós assistimos filme dentro do cinema. E vemos películas no cinema, no cine. E eles têm que ver o testemunho da gente. Eles têm que ver o testemunho de E nós. tem pessoas que aceitaram Jesus Há pessoas que aceitaram a Jesus pelo testemunho da gente. por el testemunho de nós. Teve um homem que ele ficou 1 ano. Há um homem que quedou 1 ano, Aí, a gente chamava ele nunca ia na igreja. chamava-lo a ele, nunca ia à igreja. Mas um dia ele foi Um dia foi e aceitou Jesus. e aceitou Jesus. E ele pediu o microfone para falar. E ele pediu o microfone para falar. Ele falou, tem 1 ano que eu estava lendo um livro. Há 1 ano que estou lendo um livro. E nós queríamos saber qual livro que era. Nós outros queríamos saber que livro era. E ele disse, tem 1 ano que eu fiquei lendo a vida do pastor. Há 1 ano que estive lendo a vida do pastor. O livro era o pastor. O livro era o E pastor. durante esse ano ele foi um exemplo. Por isso eu estou aceitando Jesus e quero Durante este ficar aqui. ano, ele foi um exemplo, por isso estou aceitando a Jesus e quero quedar-me aqui. Porque existe evangélico Existe cristiano que eles querem ganhar as almas. que querem ganhar as Mas almas, eles não dão um exemplo. pero não dão o exemplo. E o verdadeiro evangelho é aquele que pode abraçar. Ele verdadeiro cristiano é aquele que pode abraçar. Uma vez, pastor, Uma vez, pastor. dá tempo de falar isso, será? Dá tempo todavia? Sí. Chegou dentro da nossa igreja Chegou dentro da igreja um mendigo, mendigo, todo fedendo, todo Apestado. cabelão grande, pelo todo podre. grande, podrido. E aquele dia eu estava preparado para pregar.
E esse dia eu estava preparado para predicar. Tinha muita gente importante na igreja. Havia muita gente importante na igreja. Tinha uma juíza, Havia uma juez, tinha médico, havia doutor, tinha gente, um representante do governo. havia representante do governo. A igreja estava cheia. A igreja estava llena. Porque é muito. Eu sou convidado para pregar na igreja que eu pastoreio. Eu sou invitado a predicar na igreja que eu pastoreio. A igreja me convida. A igreja me invita. Eu vou sair daqui e Eu vou ele já sair. marcou lá para mim pregar. Eu vou sair daqui, já tem aí a minha agenda aí. Eles olham na agenda, você vai pregar. Você vai predicar? E não é eu que prego o dia que eu quero pregar. Eu não predico o dia que quero predicar. Uau. Eu sou convidado para pregar na própria igreja que eu Sou pastoreio. invitado a predicar na própria igreja que Agora pastoreio. tem o culto que esse culto é meu. Há um culto que é meu. Não abra mão para ninguém. Eu não deixo que nadie predica. É eu que direciono esse culto. E eu que dirijo este culto. Aí eu tava lá para pregar. Eu estava allá para predicar. Naquele dia eu tava muito animado. Esse dia eu estava bem contente. Sabe aquele dia que o senhor tá sentindo assim que o negócio vai fruir? O dia que você está sentindo que você vai tá fluir, cheio, você tá lleno. Hoje Deus vai me usar na palavra, vai me usar na revelação, hoje vai ser forte. Hoje Deus me vai usar a palavra, a revelação vai ser muito forte. E eu tava preparado, a igreja tava assim de Eu gente. estava preparado, a igreja estava assim de gente. Pra minha surpresa, entra um mendigo na igreja. E por minha surpresa, eu vejo o mendigo que entra na igreja. Ah, esse mendigo nada vai acontecer, esse mendigo tá aí. Esse mendigo está aí, nada vai passar. E os obreiros da igreja foi lá e pegou o mendigo, ele ficava andando na igreja. Os sugieres foram para allá, agarrou o mendigo, porque ele caminhava muito na igreja. E mandou ele sentar lá fora. Mandou ele sentar afuera. Aí foi uma vez, o mendigo voltou. Lo sacaron una vez, ele regressou. Aí outra vez o mendigo tornou a voltar. Outra vez, e regressou outra vez. Aí eu disse, deixa ele aí, coloca uma cadeira aí, deixa ele sentado aí. E ele passou a dizer, ponga uma silla para ele e déjalo aí. E o mendigo ficou sentado, E o mendigo quedou aí sentado. muito fedendo. Apestando muito. E as pessoas faziam boca de nojo, E as pessoas diziam assim, como casco, ele estava muito fedido. apestava muito. E Deus falou assim comigo, E Deus falou comigo. tá vendo aquele mendigo? Vê o mendigo, Ele vai pregar. ele vai predicar. Ele disse, não, é eu que vou E eu pregar. disse, não, eu que vou predicar. E Deus disse, é aquele mendigo. Esse mendigo, Eu nunca tinha visto mendigo. eu nunca tinha visto este E homem. Deus falou, é para ele pregar. É para ele predicar. Eu falei, Senhor, eu vou pregar, eu preparei. E eu vou predicar, eu estou preparado. E Deus falou comigo, eu não quero te ouvir pregando. Eu não te quero escuchar predicando. Hoje, Hoje, eu quero que aquele mendigo prega. eu quero que o mendigo predique. É isso que faz a diferença de Deus usar a gente. Esto hace la diferencia en Dios A obediencia. usar nosotros, la obediencia. Aí me deram a oportunidade. Me dieron la parte. Quando eu peguei o microfone Cuando agarré el micrófono, e todo mundo esperando para pregar. todos estaban esperando para Chegou o momento, o pastor Ivo está na igreja, ele vai pregar. Llegó el momento, el pastor Ivo está en la iglesia, va a Aí eu predicar. falei, hoje eu não vou pregar. Hoy no voy a Aí predicar. o povo, Disseram, Aí eu falei, é aquele lá que vai pregar. es aquel que va a predicar. Aí o mendigo olhou assim El mendigo e miró botou así, o dedo, eu? yo, Eu disse, sim, sí, vem, o senhor vai pregar. ven, usted va a Eu nem predicar. sabia se o mendigo era crente, se o que ele Yo era. no sabía si el mendigo era cristiano. Mas que Deus era. tinha falado comigo. Olha que Dios loucura. habló a mí. O senhor tá aí, chega um mendigo na igreja que o senhor pastoreia. Usted está ahí, llega un mendigo en la O senhor iglesia que usted o pastorea. senhor não sabe o que ele é, Usted no sabe quién es, mas uma voz diz para você, pero la voz dice a usted, ele vai pregar. él va a predicar. Parece que você tá ficando doido. Parece que usted está quedando loco. Eu não fui lá nele e falar assim, você prega? Yo no fui allá en él y hablé, usted A predica. sua voz daqui de mim. Fue la voz que habló. Aí é nessa hora que você tem que saber se é Deus ou se é o diabo. Ahora usted tiene que saber si es Dios o el diablo. que Ou é está coisa da hablando. sua cabeça. O es tu Você imaginación. tem que ter certeza. Tiene que estar seguro. E o mendigo veio. El mendigo vino. E ele chegou no altar da igreja. Cuando llegó al altar de la iglesia, Ele tinha um saco tenía una bolsa suja. sucia. Ele pegou um pedaço de pão. Y le agarró un pedazo de pan, Todo rasgado, todo roto. todo seco. Seco. E disse, quer? ¿Quieren? A igreja, não. Dijeron no. Ele pegou uma garrafa de refrigerante, com um pouquinho de refrigerante. Agarró una botellita de soda con E poquito de disse, soda. quer? ¿Quieren? A igreja disse, não. No. Aí, de repente, ele pegou uma Bíblia, Y de repente agarró la Biblia, toda rasgada. toda rota, E ele levantou para cima. y levantó arriba. E por último, ele pegou uma pedra. Y al final él agarró una piedra. E quando ele agarrou a pedra, pastor, Cuando agarró la piedra, ele pastor, puxou a pedra assim. agarró la piedra así. E todo mundo fez assim com medo Y todos quedaron con miedo dele jogar a de pedra. tirar la piedra, E ele sem falar uma palavra, sin hablar una sola palabra.
Agora ele fala a primeira palavra. Ahora él habla la primera palabra. Ele olha para a igreja toda, Él mira a la iglesia com a todita, pedra na mão. con la piedra en la mano. Ele fala qual é a diferença ¿Cuál es la diferencia da alma de vocês de la alma de ustedes para minha para alma mi alma diante de Deus? diante de Dios? Oh, quando ele falou isso, só vi as lágrimas descer. Cuando él habló eso, las lágrimas bajaron. Só porque eu tô sujo, Porque estoy sucio. tô maltrapilho. Estoy E, mal vestido. e vocês estão vestidos, ¿Y ustedes están bien vestidos? estão perfumados, cheirando. ¿Tiene olor bueno? É essa a diferença? Esa es la diferencia. Eu quero saber por que Cristo morreu na cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Quiero saber. Foi por você estar arrumadinho? ¿Por usted está arreglado? Qual é a diferença da alma de vocês ¿Cuál es la diferencia de su alma para minha alma para mi alma perante Jesus? perante Dios? Só via gente chorando, pedindo perdão. Solo había gente llorando y pidiendo perdón. E ele com a pedra na mão, Él con la piedra en la mano, ele disse: él dijo, vocês estão igual esta pedra. ustedes están igual que esta piedra. Essa pedra é seca. Esa piedra es seca, Essa pedra ouve. esa piedra escucha Todos os dias todos los días. ela recebe sol Él recibe sol e chuva. y lluvia. Mas todo dia ela tá seca. Todo día está seca. Ela não muda. Ella no cambia. Assim são vocês. Así están ustedes. Todo dia vocês ouvem a palavra. Todos los días escucha la palabra. Ouve adorações, louvores. Escucha la adoración. Mas o coração de vocês está seco. Pero el corazón de ustedes tan seco. Igual esta pedra. Igual que esa piedra. Toda a igreja chorou, Toda la iglesia lloró. pediu perdão a Pidió Deus. perdón a Dios. Porque isso é o que acontece na igreja. Esto que pasa en la iglesia. Inclusive, até eu aceitei Jesus de novo. Inclusive hasta yo recibí a Cristo otra vez. Porque depois dessa, não tem coração que aguenta. Después de esto no hay corazón que aguante. Muito forte. Muy fuerte. Qué poderoso. Muy poderoso. Experiencia muy grande, ¿verdad? Muy fuerte. Le damos gracias a Dios. Creo que estamos ya culminando con esta entrevista. Estamos muy sorprendidos, ¿verdad? El contraste de las cosas allá en Brasil. Para los que, ¿verdad? No conocen a Ivo, lo están viendo por primera vez. Él ha estado ya en nuestra iglesia ya 2 veces. Lo hemos visto en la iglesia de Keith Nelson, el cual le mandamos también saludos al amado pastor amigo. Amén. Y Dios lo usa bien bonito, lo usa bien especial, de una manera muy especial. Él dice que Dios no lo usa, así que yo me imagino cómo eran en esos tiempos de antes. Y le damos gracias a Dios. Una última pregunta para irnos. A última pergunta para a gente ir. Me interesa mucho, conociendo ya, porque para mí este hombre, si yo lo veo jugando deporte, me voy a sorprender, porque para mí es un hombre muy espiritual. ¿Qué tipo de exigencia tú le tienes a tus hijos en tu casa? ¿Cómo tú combinas ese pastor a hijo, a padre a hijo? ¿Qué exigencia hay en tu casa para tus hijos? Ele falou que para ver o senhor jogando futebol vai ser algo que vai surpreender ele muito, porque o senhor é muito espiritual. Ele falou assim, como o senhor exige na casa do senhor, pai com filho e a parte espiritual. Eita. Qual a exigência do senhor na sua casa? Aí, o Samuel tá até rindo ali agora. Ah, Samuel tá rindo allá. É muito sério. É muito sério. Você dividir as coisas, você separar as coisas. Separar as coisas. Meus filhos, Meus hijos, eu fui sempre amigo deles. eu sempre fui muito amigo deles. Brinco com eles, Juego até com hoje. eles, todavía hoje. Nós brinca no chão, nós rola no chão. Jogamos de braço, damos volta no piso. Brincam, mas Jogamos. até hoje os meus filhos são muito disciplinados, Meus filhos são muito disciplinados, são muito obedientes. muito obedientes. Eu nunca proibi eles Eu nunca proibi a eles deles fazer algo que eles queriam fazer. de eles fazer algo que eles quiseram fazer. Só que antes disso eu sempre mostrei para eles Antes de esto, sempre ensinei a eles. o perigo, mas estava livre, fazia se quisesse, mas foi peligro que mostrado. havia, pero estavam livres de fazer. O meu filho, o mais novo, Ele mais jovem, sempre ele queria ir no estádio de futebol. ele sempre queria um estádio de Eu soccer. fui com ele, levei ele lá Eu o levei allá para ele conhecer. para ele conhecer. O meu filho mais velho, Ele mais grande, quando ele era mais novo, quando era mais jovem, ele queria experimentar vinho. ele queria experimentar vinho. E eu dizia que não, podia. Eu dizia que não podia. Mas como ele queria, Pero como queria, era como se aquilo fosse crescer dentro dele e um dia ele ia experimentar com outras pessoas. isso ia crescer dentro dele e ele ia querer experimentar com outras O que pessoas. eu fiz? Que hice eu? Eu comprei o vinho. Eu comprei vinho. É sério isso? Isso é sério? E dei para ele beber.
E dê a ele. E ele tomar. bebeu? Ele tomou? Eu disse, gostou? Te gostou? Ele disse que não. Ele disse não. Se eu não tivesse feito isso, Se eu não tivesse hecho esto, um dia ele ia fazer com 3, 4 jovens. Ele ia ser com 3 ou 4 jovens. E os jovens iam fazer brincadeira. Ah, você é mole, só esse pouquinho, bebe esse outro, bebe E esse os outro. jovens iam a rugar. Você tomou um pouquinho, tome mais, tome E mais. ele ia tome desejando cada dia mais. mais. Ele ia desejar mais esto. Mas a gente tem que ter essa mentalidade Temos que ter a mentalidade de entender isso. de entender as coisas. Os meus meninos, nós nunca deixou eles brincar com armas. Nunca deixamos eles Nem de jogar plástico. com pistola, nem de plástico. Porque a arma, ela é perigosa. A arma é muito, uma ganha Se uma hora a pessoa estiver zangado, com raiva, com ira e não tem um controle, é perigoso ele disparar essa arma numa pessoa. É Sabe? perigo a pessoa quando está enojada a matar alguém com isso, disparar. Mas os meus filhos hoje, eles têm uma porcentagem muito grande da minha esposa. Os filhos têm porcentagem muito grande de minha esposa. A minha esposa, ela é muito espiritual. Minha esposa é muito O espiritual. pastor Fernando vê, ela ora, tá profetizando cedinho, levanta e tá orando, O tá pastor falando em Fernando língua. Vê que ela desperta tempano e já está profetizando, falando língua. Muito espiritual. E os meninos foi ensinado. Os meninos meus, eu nunca fui de estar batendo, eu era mais. O menino sempre foi criado, nunca fui de estar pegando a eles. Agora minha esposa já batia. O que vier na frente ela jogava. Minha esposa, sim, o que tiver em frente tirava. Agora eu fui sempre de ensinar eles a disciplina. Eu sempre ensinei eles a disciplina. Aquele ali, ó, o Samuel, E Samuel, esse que está aí. ele sempre sentava no banco na frente, mas eu na igreja, Ele se pequenininho. sentava delante da igreja comigo. Mas um dia, Pero um dia, ele resolveu ficar andando na igreja. ele quis caminhar por la igreja. E cavalhando para um e para outras pessoas da igreja e rindo. E caminhando, mirando as pessoas dando risa. O povo achando engraçado. E as pessoas contentas. Só que eu, dando como risa. pastor, não. E eu, como pastor, não. Chamei ele e falei, vem aqui, Samuel. Eu chamei ele e vem dizer. Falei para toda a igreja, esse é o meu filho. Eu dije à igreja: Igreja, este é meu hijo Samuel. Samuel fica de joelho aqui. Samuel, arrodíate aqui. E ele ficou de joelho com as duas mãos para cima, na frente do altar. Ele quedou na frente do altar com as mãos para E arriba. muitas pessoas olhavam, não. E as pessoas diziam: Uau. E eu falei, isso aqui ele é filho do pastor. E eu dije: Este é o hijo del pastor. Se ele não dá exemplo, como é que os outros filhos vão ter exemplo? Se eles não dão exemplo, como os outros vão dar exemplo? Mas nunca mais o Samuel ficou andando dentro da igreja. Nunca mais Samuel E caminhou. o Ismael, que era novinho, E Ismael, que era pequeno, quando ele viu aquilo, quando viu isto, ele, já não fez. já não hizo. São muito obedientes esses meninos. São muito obedientes. Mas falando disso, pastor, Hablando de esto, pastor, Deus me dizia algo muito forte, agora é acerca do Senhor. Deus está me falando algo muito forte acerca de ti. Deus me dizia que Ele te tirou, Deus está me falando que te sacou, Ele te arrancou de cá te sacou de acá e te colocou aqui. e te puso aqui. E Deus me dizia assim, E Deus me dijo assim: tá vendo esse homem? Ve este homem, Esse homem no mundo, em el mundo, ele ganhou muito dinheiro. ele ganhou dinheiro. Ele era um cantor. Ele era um cantor. E multidões eu aplaudia, idolatrava. E pessoas idolatravam. Mas eu chamei ele para a minha obra. Eu chamei ele para minha obra. Eu estou falando que eu não falei na igreja. Eu estou falando que não falei na igreja. Deus não me revelou isso na igreja. Deus não me revelou isso. Mas me revelou isso aqui agora. Me revelou agora. Na segunda pergunta que o senhor fez, Na segunda pergunta que você hizo, eu via como um telão. eu via como uma tele. Porque quando Deus me revela, é como se fosse uma televisão. Deus, quando revela, veio como uma televisor. E eu olhava para o senhor. Eu veia você. E eu via lá no passado, Eu veia o passado. aquela multidão de pessoas. As pessoas. E o senhor cantando. E você cantando. Era como se cantasse rap, É como se hip cantava hop. hip hop. E Deus te pegou de lá. E Deus te sacou de allá. Só que Deus está dizendo E Deus está que dizendo: as multidões que o senhor cantava para as eles, pessoas que você estava cantando, o Senhor vai te levar a muitas nações. Deus te vai levar a muitas nações. E multidões vai ouvir o evangelho. E multitud vai escutar o evangelho. E sobre ti o Senhor derramará um poder muito forte. E sobre ti Deus vai derramar poder muito forte. Aquela vibração que o Senhor tinha A vibração que tinha de usar tatuagem, aquelas rouponas folgadas, de fazer usar tatuagens, roupas sueltas. aqueles gingados, E como aquelas vibrações com o caminhava, corpo. como Tá. caminhava, O como Senhor era. Deus está dizendo que Ele vai pegar tudo aquilo, Deus está dizendo que vai agarrar todo isto. só que vai transformar tudo em autoridade. Vai transformar todo em autoridade. Vai haver momento em sua vida Vai haver um momento em sua vida que a pessoa vai chegar com um caixão que uma pessoa vai chegar com um ataúd e um morto dentro. e é morto adentro. E vai vir uma autoridade tão E grande. vai vir uma autoridade tão grande. E você vai dizer, levanta e anda. E você vai dizer: levanta e camina. Ressuscita. Ressuscita.
E as pessoas vão dizer, não, Y las personas dicen, no, tá morto. está muerto. E tu vai dizer, eu tô trazendo a vida. Yo estoy trayendo la vida. E a pessoa vai levantar e sair andando. Y la persona va a levantar y Um salir poder de caminando. autoridade. Un poder de autoridad. Porque Deus não te chamou. Dios no te Deus llamó. não te arrancou do mundo Dios no te llamó del mundo para ser apenas mais um para ser apenas un no meio do en evangelho. medio del evangelio. Pastor, o senhor se prepare, Pastor, prepárate. porque tem coisas grandes e poderosas de Deus chegando na sua Porque vida. hay cosas grandes y poderosas de Dios llegando a su vida. Deus me revela coisas grandes. Dios me revela cosas grandes. Deus me mostra Dios me enseña. que Ele te arrancou Dios te sacó de trás de prisões, de atrás de prisiones, de grades, de grades, para ganhar milhares de almas para Ele. para ganar almas para Él. Gloria al Señor. Almas que renderá ao Senhor. Almas que van a venir al pie de E Cristo. Deus me diz ainda Dios me habla más. que o seu coração é um coração missionário. Que su corazón es O Senhor misionero. ama a obra missionária. Usted ama a obra Tem misionera. desejo na obra Hay un missionária. deseo en la obra misionera. E Deus disse: te prepare, Prepárate. porque bandeiras desta obra, desta igreja, Banderas en esta iglesia vai ser edificada em outras nações. va a ser edificada en Vai otras ser naciones. colocada em outras Vai nações. ser puesta em Vai outros ter lugares. outras igrejas com esse nome, Va a haber otras iglesias con na ese liderança nombre. do Senhor. Y usted va a ser líder. E Deus vai fazer coisas grandes. Y Dios va a hacer cosas grandes. A Colômbia, quando os seus pés chegarem lá, Colombia, con tus pies llegar allá, desta vez, esta vez vai ser diferente. va a ser Vai ser diferente. algo Va a extraordinário. ser algo extraordinario. Quando eu falo dessa vez, eu estou falando desta missão. Estoy hablando de esta misión ahora. Porque você já foi em outras missões, Usted ya ha ido a otras em misiones. outros lugares. En otros lugares. E Deus vai fazer coisas que vai ser assustador. Dios va a hacer algo muy asustador. Deus vai libertar vidas ali. Dios va a libertar. Deus vai salvar vidas de tal Va a forma. salvar muchas vidas. Na segunda pergunta que o Senhor fazia, Deus me mostrava essa revelação, En la segunda pregunta que usted hizo, Dios me enseñaba la essa revelación. visão. Esta visión. A obra missionária é muito grande no teu La coração. obra misionera es muy grande en tu corazón. E Deus vai levantar pessoas de todos os lados Dios va a levantar personas de todos los lados e vai colocar no teu caminho. y va a poner su camino. E vai ser coisa grande. Y va a hacer cosas muy grandes. E Deus me diz ainda Dios me dice, que pessoas que o Senhor conheceu lá fora, personas que usted conoció que afuera, ainda está no mundão, que están en el mundo, vai vir para o Senhor Jesus. y va a venir para el pies de E Cristo. Deus diz, não deixa de contar o teu testemunho, Não porque deixa o de teu hablar- testemunho salvará vidas. No deje de hablar tu testimonio que va a salvar vidas. Eu tô, ó, pastor Fernando, eu tô me arrupiando aqui. Estoy con- É muito forte Es muy fuerte. o que Deus tem contigo. Es muy fuerte lo que Dios tiene. Eu quero orar contigo. Yo quiero orar Eu, contigo. eu quero orar na rádio, ao vivo. Yo quiero Dê tua orar, mão. yo quiero orar aquí en vivo. Espírito Santo. Espíritu Santo. Teve muitos homens na Bíblia Hubo muchos hombres que en la Biblia tiveram uma porção muito grande do que Senhor. tuvieron una porción del Dios. Aonde o Senhor usou de tal forma, El Señor usó de tal meu Deus, manera e nas nações. en la nación, Teve muitos homens na América, en Estados Unidos, América Central, América Central, América do Norte, América del Norte, na Europa, Europa, nos países, meu Pai, en oriental. los países orientales. Em cada um desses lugares tiveram homens Cada usados. uno de esos lugares tuvieron hombres usados. Mas nesse momento agora, Pero en ese momento eu estou ahora, me compartilhando yo me compartí a unção que o Senhor deste a mim a la unción que me diste com este homem. con este Que o para Senhor este hombre, derrama sobre ele. que usted derrame sobre él. Delama subnébia, coubenera facliquerai. Desta mesma unção, De esta misma unción, ele não vai ser preciso nem tocar as mãos das pessoas. él no va a necesitar tocar la mano a las personas, Ele vai só ordenar. solo va a dar E la as orden, pessoas vão cair no chão. y las personas se van a caer en el Mas vão cair, uns vão cair para ser curados, Unos outros vão cair para ser curados, libertos otros van a de ser espírito. libres de espíritus. Porque tem uma autoridade que o Senhor está dando sobre ele agora. Que hay una autoridad que E Dios essa está poniendo autoridade sobre está él vindo ahora. sobre a cabeça Esa dele, sobre os autoridad pés está vindo dele. sobre la cabeza de los pies dele. Oh, aleluia. Receba esta Receba autoridade. esta autoridade. Receba este poder. Receba este Receba poder. esta graça. Receba O esta Senhor graça. te pega pela tua mão e te diz: El não Señor temas, eu agárrate sou por la contigo. mano y Dios dice: no temas, estoy contigo. Amém. Amén. Amém. Bueno, así concluimos con esta entrevista de impacto. Amén. Y la gloria sea para el Señor. Así que le damos gracias a Dios por la vida del pastor Ivo, por la vida del pastor Fernando. Amén. Gracias por estar aquí. Y recuerda siempre pues compartir estos asuntos cristianos TV. Dios te bendiga mucho. Amén. Amém. Dios te bendiga mucho.